Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacoal, João Paulo Pichek, excelentíssimo senhor primeiro secretário, vereador Capiche, vice-presidente Magneus Mota, excelentíssimo senhor vereador Romeu, excelentíssimo senhor vereador Paulo Henrique, vereador Zivan, excelentíssimo senhor vereador Lauro, vereador Minduim, vereador Paulinho do Cinema e excelentíssimo senhor vereador Catatal. Catatal não, desculpa. Vereador Valdomiro Corá. Cumprimento também os servidores da casa, senhores e senhoras que fazem presentes, imprensa, população de Cacoal. Até como forma de corrigir esse equívoco inicial, o vereador Corá sabe de todo o respeito que eu nutro por ele, pela história de pioneirismo da família dele aqui no município de Cacoal, independente da convicção política e da forma que ele faz política, eu não concordar e nunca ter me aliado a ele ou cedido a qualquer tipo de pedido que contrariasse o regimento interno, a lei orgânica, ou de outra forma pudesse violar a prerrogativa dos outros vereadores e da Casa de Leis, que é o que eu honrei respeitar. Tivemos várias divergências e, de forma mais objetiva, eu quero deixar claro, presidente, que as questões técnicas nós vamos esclarecer, mas como eu estou falando aqui para a população, e eu tenho ciência de que a maioria vai ter um pouco de dificuldade se eu começar a tratar de termos estritamente técnicos, como o vereador Capiche falou. Agora, é o meu dever aqui também, como servidor efetivo, esclarecer distorções, mentiras e fake news. Não sou advogado de WhatsApp, mas para defender o interesse público, para defender o povo de Cacoal, se for necessário, eu vou passar a ser também advogado de WhatsApp, sim. Tá? Para tranquilizar a todos, esse projeto de lei não trata de criação de cargos e tampouco de aumento de salário de procuradores efetivos. Isso é fake news, isso é mentira. Fui surpreendido inicialmente em uma reunião com a presença do prefeito, do primeiro secretário, de alguns outros vereadores, que eu deixo de nominar, quando o vereador Paulo Henrique leu artigos que falavam sobre criação de cargos. E eu disse, olha, não, esse projeto não cria cargos. E ele discutiu, mostrou, leu ali, na presença do Capiche e de outros. Depois disso, o ex-vereador Jabá me procurou com outro projeto de lei falso, todo rascunhado, prevendo a criação de cargos. E aí foi onde eu fui consultar no site da Câmara Municipal e percebi que aquele projeto que estava com o vereador Jabá era falso, não era o projeto assinado pela mesa diretiva dessa Casa de Leis. E mesmo assim, para me certificar, eu procurei a diretoria legislativa, a servidora Joyce, isso no sábado, e fotografei o projeto verdadeiro e o projeto original. E realmente não era aquele que vinha sendo divulgado, que estava sendo, de certa forma, divulgado também para confundir o povo, para confundir a população. Agradeço também ao vereador por recordar que o atual prefeito, Adailton Fúria, na época era vereador, e votou contra esse projeto de lei. E por que muitas vezes é importante ele estar nesse debate, e os senhores, pelo fato dos procuradores terem interesse em corrigir isso, ouvir o cidadão Adailton Fúria, não porque ele é prefeito, mas porque ele participou desse absurdo que foi feito. Essa alteração na estrutura de servidores públicos efetivos concursados há mais de 12 anos foi um ato de perseguição, de imoralidade e de covardia com aqueles que começaram a colaborar com aquilo que nós estamos vivendo hoje, com a renovação, com o resgate da moralidade, porque ali, naquela época, nós chegamos a ser ameaçados de morte, porque
não queríamos nos sujeitar à mudança de parecer, porque nós nos recusávamos a emitir parecer favorável em loteamento. Não fui eu, vereador Corá, que te colocou na cadeia. Pelo contrário, se o senhor ouvisse a Procuradoria, se o senhor ouvisse o Ministério Público, as recomendações, que eu tenho várias aqui, o senhor não teria ido preso, o senhor estaria solto, mas os nossos pareceres foram os contrários. Outra coisa, esse ódio que o senhor nutre pelos procuradores efetivos é sem razão, porque sempre que o senhor teve direito, nós defendemos Vossa Excelência. Inclusive, o senhor esqueceu quando o senhor foi agredido pela ex-vereadora Uriete do Prado, e eu entrei no seu gabinete para que eles não te linchassem. Ela acompanhada com os 2 filhos. Fui eu que entrei na frente para protegê-lo. E o farei sempre que o senhor for vítima de qualquer irregularidade. Tá? Agora, essas questões erradas que resultou no maior escândalo de corrupção de Cacoal, com a prisão de Vossa Excelência, com a prisão de outros vereadores, os procuradores efetivos não estavam nela. Doutor. Não fui eu que pedi a cassação de Vossa Excelência, como o senhor colocou. É preciso esclarecer isso, porque o posicionamento contrário do vereador Corá, ele existe desde essa época aqui. Mas por quê? Porque ele gostaria que os procuradores efetivos se sujeitassem à vontade política e aos interesses escusos do presidente ou da maioria dos vereadores. Eu tenho uma gravação de uma reunião que chegaram ao ponto, senhores e senhoras, de dizer que quem mandava aqui era a maioria dos vereadores, e que se eu não se sujeitasse, não trocasse o meu parecer jurídico, eu sofreria consequências e represálias. Eu nunca fiz isso. Vereador Paulo, o vereador Corá também falta com a verdade, quando ele diz que colocou e nomeou uma procuradora-geral aqui, porque os procuradores efetivos queriam caçar o mandato dele. Isso não é verdade. Ele disse que nomeou porque nenhum de nós dois queríamos aceitar esse cargo, e pelo fato de termos patrocinado o primeiro mandado de segurança contra, parte? Não concede, vereador, tá. Eu gostaria de esclarecer essas questões. Eu quero pedir à mesa, que ele está citando meu nome toda hora, e a mesa até me concedeu o mesmo minuto que concedeu para ele, até porque ele, como procurador da Câmara, ele não pode atingir o moral do vereador. Quando o vereador Valdomiro Corá foi preso, vereador Valdomiro Corá foi preso defendendo o prefeito de Cacoal, Padre Franco. Então, o direito que ele tem, que o senhor está dando, presidente, o mesmo direito o vereador Corá precisa. Tony, procurador, por gentileza, volte à discussão, Isso, vou voltar natural da lei, por gentileza. Isso. Então, na verdade, por que foi nomeado? Porque ele disse que eu e o doutor Abidiel, como efetivos, a gente cometeu um grande equívoco. Nós dois assinamos um mandado de segurança, defendendo o interesse do Paulinho e de outros vereadores. Um só teria que ter assinado, só um, e o outro não. Ora, nós defendimos naquele momento as atribuições dos vereadores, que, pasmem, na gestão do presidente Corá, foram impedidos de discutir o processo legislativo e de votar. Eles foram impedidos. E aí tem várias outras questões. Então, assim, tranquilizar no sentido de que não existe nada de ilegal e não existe nada de inconstitucional. Basta observar esses discursos. Vamos especificar bem a questão da lei, por gentileza. A questão das dúvidas que tem com os vereadores, da 173, isso. Entendeu? Da questão de cargos, vai ter ou não vai ter novos cargos. Então, vamos dar uma focada melhor, por gentileza. Lá. O que atende a nova mesa diretiva? Olha, podemos deixar esse cargo? Não, porque é um cargo comissionado. O que existe hoje aí, e é de conhecimento do ex-vereador Corá e da Procuradoria? Nós temos o sindicato contra o número excessivo de cargos comissionados, porque viola a Constituição Federal. Nós temos recomendações, 2 recomendações do Ministério Público, que a Câmara tem que extinguir cargos comissionados, e nós temos já uma decisão judicial de uma juíza aqui da comarca. Isso consta, o número dos autos, inclusive, consta na justificativa do projeto. Então, é necessário extinguir cargos em comissão na Câmara, porque eles foram criados em excesso. O vereador Paulo tentou extinguir 14 cargos. A ex-vereadora Maria Simões segurou esse projeto, com o apoio do vereador Corá.
o que aconteceu? A vereadora está respondendo na justiça por prevaricação, por esse fato. É uma necessidade da Câmara, aí sim nós vamos economizar recursos públicos. Os procuradores aqui, em momento nenhum, apoiaram nessa história toda que nós temos de mais de 12 anos, ou apoiaremos, presidente, qualquer coisa ilegal e imoral. Ao contrário do que acontecia no passado, que esses projetos dessa forma colocava vereador para entrar no ônibus e viajar para Porto Velho, ou então colocava projetos em sessão, em época de recesso parlamentar, em final de ano. Dessa vez não. Esse projeto está tramitando pelo rito ordinário, todos os vereadores receberam cópia para discutir, para deliberar, e nós estamos à disposição para esclarecer todas as dúvidas. Com relação, então, a essa lei, presidente, essa lei, ela proíbe o quê? Aumento de despesa com o pessoal, certo? Mas no caso do projeto, nós estamos reduzindo, nós estamos extinguindo um cargo que basta entrar no portal da transparência, que os senhores poderão conferir, só no mês de janeiro foi gasto com esse cargo de procurador-geral mais de R$21 mil. Senhor presidente, então você deu para ele 10 minutos e o horário dele já terminou. Aí eu vou responder o resto das questões, tá, presidente? Para efeito de esclarecimento, que é importante. Até porque os vereadores têm 10 minutos, né, quando pede mais 2 minutos de prorrogação. Esclarecer para começar a resgatar e agora o procurador vereador, por gentileza, tem 10 minutos. Por gentileza, né, o senhor tem que ceder para ele os minutos, até porque tem uma falta de respeito da Vossa Excelência, dar a fala para um procurador da Câmara Municipal mentindo para o povo de Cacoal. Mentindo! O senhor pode até cortar a fala do vereador de acordo com o regimento, para assegurar o esclarecimento. Procurador, por gentileza, vamos concluir para não desgastar. 2 minutos para finalizar, por gentileza, tá? Obrigado, presidente. Então, na verdade, o objetivo desse projeto de lei é justamente economizar. E vai gerar uma economia, como bem disse aqui o vereador Paulinho, de mais de 600 mil reais. Outra coisa, não existe super salário para os procuradores, não tem como comparar os advogados públicos, de repente, com outros servidores públicos que ocupam outros cargos. Compare, então, a nossa estrutura com a estrutura dos procuradores efetivos do município. Compare a nossa lei com a lei dos procuradores, a nossa remuneração com as do procurador do município. Esse apelo popular, né? É lamentável que, de repente, o salário mínimo seja tão baixo, que os assessores de vereadores ganham tão pouco, mas não se pode comparar nesse sentido, porque a lei orgânica diz que tem que se observar a isonomia entre os cargos do Legislativo e do Executivo, com atribuições similares ou não. Outro detalhe que eles sempre usaram, vocês vão dar superpoderes para os poderes, inclusive maiores do que o dos vereadores. Não é verdade. Conclua. Não é verdade, nós não temos jamais nós submetemos a lei, assim como os senhores. Então, infelizmente o tempo é curto, mas nós, para resgatar e defender o que é verdade, o que é legal e a honra do Poder Legislativo e de cada um dos senhores, eu vou tirar o dia, a noite, o mês ou o ano, porque nós já fazemos isso há mais de 12 anos aqui na Câmara. Vou para as redes sociais, vou para a imprensa e vou defender vereador sério, vereador que não trabalha com mentira, vereador que não se envolveu em escândalos de corrupção no município. Isso é uma falta de respeito com essa casa, com os vereadores do município. Ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente, como ele citou meu nome, né, falou... Aí o senhor concedeu. Vamos para a ordem do dia. 10 minutos também. Vamos para a ordem do dia, vamos finalizar isso aí. Questão de ordem. Permite? Como o procurador veio aqui na tribuna para explanar e defender um projeto na qual, se tiver benefício, vai ser para a procuradoria, eu queria que o procurador voltasse lá de novo na tribuna, que eu quero fazer umas perguntas para ele responder publicamente do projeto. Eu, como vereador... Concedido. Porque senão vai chegar um momento... Seja breve, por gentileza, porque nós temos 8 projetos para poder entrar em votação. Estou com a palavra? Eu não tenho nenhum problema com o doutor Tony Pablo, pelo contrário, já foi presidente da instituição a qual eu pertenço, a OAB, já foi membro da imprensa também. Está ligado o meu microfone? Tá. Foi colega da imprensa. Corá, só escuta um pouquinho para a gente...
Ah, tá, não, para você participar. É um debate do projeto, é interesse seu também. Eu sei, mas é... Meu moral. Eu sei... E mentindo para a população de Cacoal. Então, assim, vereador, por gentileza, aguarda um momento. Pode continuar, por gentileza, senão vamos sair do foco aqui, já saiu muito do foco já, não é objetivo nosso. Eu quero discutir a tecnicidade do projeto. Vamos dar continuidade. Eu fui eleito para isso, né? Então eu tenho que representar os 547 votos que me trouxe a essa casa e os 100 mil eleitores, 100 mil cidadãos de Cacoal. Doutor Tony Pablo, esse projeto chegou aqui na casa, o projeto número 15, e eu falei para Vossa Senhoria que até erro material tem. Aí o senhor viu, né, que vai ter que ser retificado. Colocaram o nome de prefeito aqui, no caso é o prefeito agora, do sexo masculino. O artigo 13 do projeto de lei 15, eu vou fazer uns questionamentos e aí eu quero que o senhor responda para a sociedade. Porque assim, o senhor colocou uma afirmação tirando o debate entre o senhor e o vereador Corá. Eu quero saber do questionamento técnico desse projeto. Não é à toa que eu passei 5 anos no banco de uma faculdade, eu fiz 2 pós-graduações para tentar entender de lei. Porque o senhor falou que a análise desse projeto não vai ter criação de gratificação, criação de cargos que eu vi aqui, alteração de lei que aumenta a despesa para essa casa. Então, assim, eu vou fundamentar nos artigos e eu quero que o senhor explique para a sociedade. Artigo 13 do projeto 15. O artigo 17, caput da Lei 3.029 de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17. Os procuradores da Câmara Municipal poderão receber a gratificação por desempenho de atividades, função e ou produtividade e serão regulamentados por decreto legislativo. Aí eu vou fazer toda a explanação para o senhor explicar depois. Artigo 15. O artigo 15 do projeto de lei 15 muda o artigo 21 da Lei 3.029. Olha lá, passa a vigorar com a seguinte redação. Se nós aprovarmos esse projeto do jeito que está, ficam criadas as seguintes funções gratificadas: coordenador de contencioso e coordenador de contencioso judicial. Para a sociedade que não sabe o que é isso, é o advogado que vai defender na esfera judicial a Câmara e na esfera administrativa os atos administrativos, igual ocorre na Prefeitura de Cacoal. O outro questionamento do artigo 19, esse é o principal. Viu, vereador? Até assim, para eu poder responder, senão são várias questões, eu não vou conseguir esclarecer. Você prefere de artigo por artigo? Porque então aí fica mais fácil de explicar, de esclarecer. Beleza. E da população entender. Então o senhor vai formular todas as perguntas e de repente eu não Responda sobre o artigo 13 e o artigo 15 do projeto de lei. Certo, perfeito. Eu gostaria de elogiar o vereador Capich, porque eu estava atento ao discurso dele, o primeiro secretário, e ele chamou bastante atenção aqui para a súmula do projeto. Tá? O objeto desse projeto é regularizar, altera a estrutura da Procuradoria da Câmara Municipal de Cacoal, que foi modificada por essas outras leis que o vereador citou. O que acontece, vereador Paulo? Quando você cria um cargo, você precisa também definir por lei as atribuições desse cargo. Então, quando criou-se a Procuradoria-Geral da Câmara Municipal, acabou prevendo várias atribuições, ou seja, atribuições que já eram dos efetivos, que já estavam previstas na Lei 3.029 de 2012, que foi a lei que criou a carreira de procurador. A mesa diretiva, ela não está criando gratificação. Essa gratificação, ela já existia desde 2012, assim como existe também na estrutura do Poder Executivo, da Procuradoria do Poder Executivo. Está aqui o artigo 7º, parágrafo único. A verba de representação são funções gratificadas que serão de 50 a 100 do vencimento do servidor, que será definido quando das nomeações pelo presidente da Câmara. Isso é um ato discricionário do presidente da Câmara, que a maioria das estruturas
de procuradorias do Poder Legislativo e Executivo, em atenção à Constituição Federal, que é a nossa lei maior, especialmente ao artigo 37, inciso 5º, define que, para o presidente ou para o prefeito conceder uma gratificação, ela é possível, mas ela tem que estar prevista em lei, vereador Paulinho. Ela precisa estar prevista em lei, e essa gratificação por exercício de função não gera nenhuma obrigação para o presidente. Isso é um ato discricionário que ele pode conceder ou não, desde que observe o que diz a lei, que é a necessidade, a demanda. Foi criada em 2012 e não foi ocupada pelos procuradores efetivos, porque não existe essa necessidade. Na procuradoria do município, também tem previsão legal. E o artigo 71, Vossa Excelência advogado, e a gente chama a atenção dos vereadores para que leia, da lei orgânica do município, que diz que as carreiras ou as atribuições similares, elas devem ser, o município tem a obrigação de respeitar a isonomia. E, então, é um dispositivo que as pessoas precisam entender a natureza. Essa gratificação não impõe ao presidente ou ao Poder Legislativo o pagamento para os procuradores efetivos. E por que consta que só os efetivos podem receber? Porque a Constituição diz que tem que ser assim, vereador Paulo. E por que consta nas carreiras das procuradorias, vereador? Porque se não constar, quando o Poder Legislativo tiver essa demanda, essa necessidade, o presidente não pode conceder. E também não é justo que o servidor trabalhe a mais sem ter uma retribuição, sem receber por isso. Então ele tem que ver uma forma de hora extras, ou então ele teria que contratar um outro profissional. Mas existem sim situações que modificam a estrutura. O caráter da gratificação não é aumento de salário, não aumenta a remuneração. O caráter da gratificação é por desempenho de atividade, de funções, de acordo com a necessidade pública, e o caráter é provisório, é temporário. Agora, já falamos com o presidente, isso é o que estava previsto na estrutura, na lei que criou a estrutura da Procuradoria e que existe no município. Mas se o vereador quiser emendar, diminuir, ou por conta da lei que foi citada aqui, da lei complementar, colocar um dispositivo que o presidente, em momento de pandemia, ou então, se ocorrer no futuro qualquer coisa parecida, que ele não pode conceder. Está resolvido o problema. E por que não infringe essa lei federal? Porque existe uma compensação. Ele poderia até conceder. Por quê? Porque ele extingue o cargo de procurador-geral. Então, automaticamente, ele gera uma economia. Dando continuidade ao questionamento, olha só uma situação aqui, presidente, até para ficar atento. O artigo 14 do projeto de lei, ele é muito sério, porque cair na mão de um magistrado e de um advogado bom pode dar um impacto financeiro muito alto para essa Casa de Leis. No momento do reenquadramento previsto nesse artigo, será observado e garantido o direito adquirido nos enquadramentos anteriores. Se a lei era de 2012 e, de repente, foi extinta pelo presidente anterior, pode-se discutir a questão de receber essas gratificações. É apenas uma questão de deixar claro para a sociedade. Isso. Do artigo 15, presidente, que você... Posso responder o 14? Pode. O 14, para os senhores terem uma ideia, a sociedade, do tamanho da violência que os procuradores enfrentaram com essa alteração, eles chegaram a reduzir a nossa remuneração na época de 50%. E aí nós tivemos que entrar com mandado de segurança para que esse direito adquirido, a irredutibilidade do salário, da remuneração do servidor público, fosse respeitada. E o direito adquirido aos servidores públicos, isso é algo legal. Agora, se tiver alguma outra situação, como foi colocada, pode ser adequado isso aí,
não tem problema nenhum. Agora, dizer que essas questões aumentam, que cria super salários, isso de fato é fake news, isso não é verdade. Mas vamos lá, o artigo 15. O artigo 15 altera o artigo 21 da Lei 3.029. Olha só, passa a vigorar com a seguinte redação: ficam criadas as funções gratificadas de coordenador de contencioso administrativo e coordenador do contencioso judicial. É essas gratificações que vão dar exclusivamente aos advogados da Câmara de 50% a 100% do seu vencimento. Se o vencimento de um advogado público da Câmara hoje é R$10.000, se o senhor assinar uma gratificação de 50%, naturalmente, o salário final desse procurador vai ser R$15.000. E aí, a minha pergunta para o senhor que é da advocacia: a personalidade jurídica da prefeitura, a prefeitura tem personalidade jurídica, a Câmara não tem. Prova isso que o repasse do orçamento anual vem do Poder Executivo para o Legislativo. E o porquê criar as coordenações de administrativo e contencioso judicial? Eu expliquei para o senhor e vou explicar novamente. Basta o senhor ler o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. É o que eu disse. Gratificação por desempenho de função não é aumento de salário. Isso é um ato discricionário que fica ao critério do presidente, que ele pode usar, havendo necessidade e interesse público. Ele não é obrigado a conceder, ele tem que avaliar se tem demanda, e geralmente o caráter é temporário. Nós que somos advogados públicos há mais de 12 anos, a gente compreende, e é natural, o senhor é advogado, que no direito tem várias áreas. Eu atuo no eleitoral, no direito público, no penal, enfim, mas são várias leis e várias minúcias. Agora, basta estudar um pouquinho o direito administrativo para compreender essa diferença e para perceber que a estrutura do município já existe e a da Câmara, criada em 2012, não pelo vereador Pichek Capicho ou pelos procuradores, na época aqui era o padre Franco, salvo engano, é que já prevê essa questão. Como eu disse para o senhor, foi alterado isso em 2015, nesse período a gente não recebia porque não tinha necessidade, mas a lei ela é projetada para o futuro. Nós estamos tratando aqui de uma estrutura de um órgão. Então essa previsão é nesse sentido. Vamos dar andamento para poder nós ter um projeto. Só tem 3 artigos, porque aí ele deixa para a sociedade. Eu queria sugerir, obviamente, uma outra reunião entre os vereadores, entendeu? Juntamente com a Procuradoria, juntamente com todos, para que a gente dê andamento. Aí a gente realmente transparece de vez para a sociedade, até porque nós temos projetos importantes para votar também. E senão fica muito batido e repetitivo aqui dentro, fica muito monótono. Presidente, só assim, como esse assunto veio à tona, e aí é uma coisa até atípica, por exemplo, é um projeto de lei que vai ser contemplado uma classe, aí o doutor Tony Pablo está aqui fazendo a defesa, da qual ele vai ser contemplado aqui na tribuna. Sim. Isso, assim, é pela primeira vez eu vi isso, e eu não estou entrando no embate da questão moral ou não, eu estou entrando na questão técnica. O artigo 19, que foi escrito esse projeto aqui, que fez a sociedade criticar essa casa, repetiu todos os cargos que já tem na casa, só que tem um aqui que não tem na casa. Função gratificada de diretor de departamento administrativo jurídico. Se não tem, então está sendo criado, é novo. Se é novo, vai ter nova despesa. Artigo 19. E o artigo, da onde tira esse dinheiro? Eles tiraram o dinheiro do salário do Procurador-Geral, 2.369 e mais 7.701 da tabela 2 e da tabela 1. Aí vem a gratificação e, por fim, presidente, só para encerrar e deixar claro que eu quero ouvir as palavras do procurador. O artigo 24 do novo projeto faz o seguinte: ela altera a Lei 1951 de 2006. A lei é bem clara. Todas as pessoas que atendem aqui, que servem café, que limpa a casa, que está aqui atendendo os vereadores, ganham uma gratificação de 20%. Lá na lei de 2006, a Procuradoria da Câmara não está. E aqui passa a vigorar. Ou seja, se um procurador ganha R$10.000, 20% de 10 mil é mais R$2.000. Ou seja, presidente, vai chegar o momento, então, que se o vereador tem que trabalhar dia de domingo, dia de sábado, ouvir a sociedade, vai ter que aumentar o salário do vereador, porque o vereador está trabalhando mais de 24 horas por dia.
se existisse mais de 24 horas, a gente tem que fazer uma reflexão. Deixa eu responder o senhor até para não... Eu já compreendi. Aí assim, ó, eu vou encerrar minhas palavras. Eu votaria esse projeto se fosse pela extinção do cargo de procurador da Câmara para ter economia. Certo. Mas, do jeito que está aqui hoje, a gente ficou mal visto pela sociedade. Por isso que eu trouxe a discussão, para que realmente transpareça, né, a maior transparência possível. E vamos finalizar isso aí com a conclusão, para poder a gente dar andamento aqui, que está ficando já muito... Só para esclarecer essa defesa, Paulo, eu estou contando aí, né, com o apoio da mesa diretiva e realmente está abrindo, que isso aqui é um processo democrático, que não pode compactuar com fake news e com mentira. A sociedade está, de repente, contra, porque não compreendeu o sentido ainda. Então, é importante esclarecer isso, eu vou fazer, independente do senhor gostar, querer, ou qualquer outro, ou não, porque esse é meu dever. Assim como o senhor tem de se posicionar contrário, eu tenho de fazer esses esclarecimentos. E aqui eu não estou defendendo algo que eu tenho interesse, não. Eu estou defendendo a honra e a moral desse parlamento, que foi enxovalhada, que foi atacada por um vereador, que disse que o presidente teria sido pressionado e cedeu para colocar e nomear uma sobrinha de um ex-vereador. Não é verdade, porque se caracterizava nepotismo, e não tem sobrinha de vereador nomeada pelo presidente aqui, que disse que o prefeito também foi atacado e cedeu à pressão. Isso é grave. Conclua. Que divulgou um projeto que não está tramitando aqui na casa. Eu estou fazendo a defesa da verdade, eu estou fazendo a defesa daquilo que é legal. Conclua, colega. Então, outra coisa, o senhor está também mais uma vez equivocado. O senhor precisa, de repente, ouvir um pouco o jurídico. Essa lei que o senhor citou, ela já foi revogada. A lei que garante a gratificação que o senhor mencionou é outra, vereador. Ela foi alterada, essa lei que o senhor disse, de 2006, ela já foi alterada pela lei 2.832 de 2011. Isso já existe. Só que como nós estamos tratando, como bem disse aqui o presidente da Câmara, de uma estrutura organizacional da Procuradoria, do Legislativo, é importante que essas situações que existem, elas estejam previstas em lei própria, porque senão vira uma toalha, uma coxa de retalho. Doutor, você tem que ficar pegando em qualquer lugar. Doutor, beleza, vamos... Só por questão de... Pela ordem, ordem, nós temos que nos ater aqui aos projetos, porque nós pedimos a prorrogação da sessão em 1 hora, daqui a pouco nós vamos ter que pedir mais prorrogação. Essa semana nós vamos abrir outra reunião com vocês e vamos esclarecer isso aí da melhor forma possível. Só por questão de honra, eu estou falando que está escrito no projeto número 15. Quem redigiu o projeto que foi ineficiente e colocou a lei ineficaz. Então, assim, eu estou trabalhando com técnica. Por isso a proposta de emendas, de realmente querer levar ou não o projeto adiante, fica a critério não a mim, mas sim dos 12 vereadores, beleza? Perfeito. Dando continuidade, agradeço a presença do senhor. Obrigado, tá? presidente. Eu vou ceder rapidinho, vereador Corá, 5 minutos para Vossa Excelência fazer a sua réplica com direito de resposta. Por gentileza, 5 minutos para poder a gente dar andamento. Eu tenho certeza que lá na frente o senhor vai ter mais tempo para poder utilizar a fala do senhor. Tá? Senhor presidente, ele falou agora os 5 minutos que o senhor me concedeu, eu vou usar a tribuna. Por gentileza, doutor. Eu só deixando bem claro para a gente partir para a ética e para a moralidade aqui, para a gente dar continuidade ao nosso projeto e vamos finalizar, por gentileza. Quero agradecer o presidente, parabenizar o vereador Paulinho pela a sua atitude, um projeto que realmente eles queriam passar para enganar a maioria dos vereadores que são novatos, né, está começando agora. Eu só queria dizer que quando foi criado esse cargo de procurador-geral na Câmara Municipal, no período do Paulinho do Cinema como presidente, 17 e 18, ficou esse cargo. No final do mandato do Paulinho, eles foram conversar com o Paulinho, mas o pessoal que fazia parte da mesa, os vereadores naquela época, eles entraram na justiça sem falar nada para ninguém, e estava derrubando a lei. Na medida
que eu coloquei o procurador, né, o Sotelli, depois veio a doutora Eliana, a gente descobriu que ia ser derrubado lá no Tribunal de Justiça. Aí foi aonde que a advogada entrou com a defesa e a gente conseguiu. Tudo que eles armaram para derrubar, nós conseguimos no Supremo. Agora, é uma falta de respeito do presidente dessa casa, me desculpa, presidente, eu falar isso, que jamais eu faria o que o senhor fez, de deixar um servidor da Câmara Municipal desacatar um parlamentar na Câmara Municipal. Eu, vereador Valdomiro Corá, não sou advogado, mas já vou estar contratando um advogado para me defender o meu direito, porque jamais eu vou aceitar esse tipo de desacato. O vereador Valdomiro Corá, todo mundo sabe, eu não tenho vergonha de dizer isso. O vereador Valdomiro Corá sofreu um processo na época, porque o prefeito Padre Franco tirou a unidade mista, levou para o São Daniel Comboni para atender a nossa população. Os vereadores da oposição criaram a CPI, e todos os vereadores que votou a favor da CPI, a favor do prefeito, para não cassação, Capiche, foi detido e foi preso. O vereador Corá foi preso só por essa palavra. A minha amiga, sou fã da vereadora, mas ela errou na época. Ela perguntou, vereador Valdomiro Corá, o senhor acha que correu dinheiro nessa CPI? Eu acho que correu. E isso, o Ministério Público, que deveria ter respeito pela lei do nosso país, pediu a minha prisão e o juiz me concedeu 10 dias preso. Mas não tenho vergonha de dizer, de falar para o povo de Cacoal, vereador Valdomiro Corá, não quer ir para o céu se ele pegou 1 centavo dos cofres públicos do município de Cacoal. Foi preso pela injustiça que faça esse país, de prender as pessoas inocentes, sem prova de nada. Eu não acusei nenhum dos vereadores nesse projeto. Eu não acusei. Eu disse que os 2 advogados apresentou esse projeto e foi assinado pela essa mesa e está em discussão o projeto. Mas eu, como vereador, pedi vista, não faço parte de nenhuma comissão, pedi vista, o presidente me concedeu, e pelas vistas eu vou pedir as informações, tudo que me dá de direito. Agora, falar para o senhor, presidente, não faça mais isso não, isso é muito vergonhoso para Vossa Excelência, por um vereador que depositou um voto de confiança na sua pessoa, e o senhor abrir uma atitude igual fez esse advogado dessa casa, baixaria aqui, dizer para as pessoas, mentir para o povo que o vereador Corá foi preso. Fui preso, sim, para defender o povo de Cacoal. Isso não é erro. Quanta gente que foi presa inocente, ontem mesmo eu estava assistindo o Fantástico, Capiche. Quantas pessoas que já levou cadeia sem merecer. Agora, o senhor abriu uma procedência para um advogado mentiroso, tanto ele como o outro. Ele só quer sungar da Câmara Municipal. Eu, na época, como presidente, comprei férias deles, fiz de tudo para agradar ele, para mim não ter problema com ele, mas não merece o nosso respeito. Um abraço, presidente. Não faz mais isso não, isso é muito feio para Vossa Excelência. Obrigado pela orientação, vereador. Vamos seguir pela ordem do dia agora.